O Rodrigo está aí na ponta da agulha já, para a gente puxar a terceira palestra. Sobe aí. Alô, Rodrigo. Sem áudio. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Beleza? Legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui no palco. E agora, para falar um pouquinho sobre inovação como estratégia de crescimento, Rodrigo Palhano, diretor de operações da TecnoSpeed. Rodrigo, bem-vindo e o palco é seu. Legal, obrigado, Cris. Bom, boa tarde a todos. Muito legal estar participando desse primeiro evento de inovação, né? O Tube for Innovation da TecnoSpeed. E a minha contribuição aqui hoje, pessoal, vai ser sobre o tema relacionado à estratégia, que é muito do que eu faço dentro da TecnoSpeed historicamente. Já fui gerente de estratégia, atualmente estou como diretor de operações e participei da construção, né, dos mecanismos de inovação dentro da TecnoSpeed. Vou falar um pouco de como isso se tornou algo extremamente importante dentro da nossa estratégia, de modo que isso possa servir para vocês, né, que estão com esse tipo de desafio, e quem não tem o desafio de crescer, né? E como a inovação pode te ajudar nesse sentido, contando um pouco dos tombos que a gente levou e dos aprendizados que a gente obteve aí ao longo desses 16 anos de estrada da TecnoSpeed. Tá no jeito, a apresentação tá aparecendo aí, né? Legal. Então, vamos lá. Bom, antes de começar, né, eu acho que é uma pergunta justa a ser feita, né? Por que inovar, né? Eu estou aqui na minha empresa, as coisas estão indo bem, por que eu vou me meter em algo como a inovação que é arriscado? Não tem aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe, em estratégia que está dando certo não se mexe? Eu acho que isso pode até ser bem verdade, mas eu tenho alguns pontos para colocar aqui que talvez faça você mudar de ideia. Por que a gente inova, então, na TecnoSpeed? Para crescer mais. Eu acho que todo mundo quer crescer mais, né? E quem não cresce num ambiente, vamos dizer assim, de negócios e econômico, né, como é o do Brasil, que tem uma inflação alta, em ambientes que são arriscados, com churn alto, né, que a gente tem corrosão de carteira alta, uma corrosão aí de 5 a 10% é tido como normal, né, dentro de um ambiente SaaS. E inflação de até 10%, né, no Brasil não é incomum. Vivemos isso em 2021, esse ano já estamos na casa de 7%. Então, simplesmente para superar churn e inflação, a gente tem que crescer. Porque senão você está encolhendo, na verdade. Para ficar paradinho ali, para ficar parado, você tem que estar crescendo. Então, para crescer, a inovação vai te ajudar a superar essas margens, tanto da inflação quanto do teu churn financeiro. Por quê? Porque ela introduz novos mercados, nova receita, novo público, novo produto, né? Então, ela é fundamental para que você potencialize a sua estratégia de crescimento. Evidentemente que para lucrar mais também, uma vez que você expande, a tua receita também pode expandir. Você operar num mercado que é menos competitivo, né, um mercado, vamos dizer assim, oceano azul, pode ser que você consiga operar com margens melhores. E aí, compondo esse mercado novo com o teu mercado atual, com o teu portfólio atual, você acaba subindo o seu EBITDA, né? Para atrair e reter talentos. Por que isso aqui, gente? A gente está vivendo um cenário aí de recrutamento e seleção, né, na área de tecnologia, bastante desafiador, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, assim, recentemente, para dizer a verdade, ontem, né, a TecnoSpeed ganhou o Great Place to Work, fomos reconhecido como a terceira melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E esse prêmio, ele te dá algumas, vamos dizer assim, dicas, né, do que o pessoal está olhando dentro da empresa que, vamos dizer assim, chama atenção, que justifica ele permanecer ali e não ir para a concorrência, e o que não faz tanto sentido assim. E é claro que pagar os funcionários bem, acima da média do mercado, contribui bastante, mas isso tem um monte de gente fazendo. Tem um monte de gente fazendo. E o motivo que mais retém o pessoal na TecnoSpeed são dois, na verdade, eu diria. A cultura da empresa e um ambiente que proporciona aprendizado, desenvolvimento, que ele tem o sentimento de que ele está crescendo como profissional. E esse tipo de ambiente você não vai encontrar numa empresa que está estagnada, fazendo a mesma coisa há anos.
porque ali é sempre mais do mesmo. Eu vou lá, assim, com, sei lá, 6 meses aprendo o que a empresa está fazendo, de um modo geral, em linhas gerais, e vejo que não é novidade. Passou um ano e pouquinho, pô, eu estou estagnado. E quando eu não estou aprendendo, eu não estou crescendo, eu vou procurar outra oportunidade. Então, uma empresa que é inovadora, ela retém mais talentos do que uma que é mais, vamos dizer assim, estagnada, né? Menos inovadora, nesse sentido. Então, atração e retenção de talentos também é uma contribuição que ser inovador traz para a sua empresa. Vamos lá, para valorizar a empresa. Por que valorizar? Uma empresa que cresce mais e lucra mais, vale mais. Na verdade, isso aí eu acho que é óbvio, né? Mas o que não é tão óbvio? Quando um investidor olha para a sua empresa, ele vai olhar esses números, evidentemente. Mas ele vai falar assim, tá, hoje você está assim. Eu estou querendo investir para você, não é para amanhã. Eu quero investir para você para o futuro, para eu ganhar dinheiro contigo. O que você tem aí nas suas prateleiras da inovação? O que vai acontecer daqui 5 anos com a sua empresa? Onde você vai estar? Existe inovação na sua esteira que justifique eu investir nela? Porque o que você tem aqui hoje está legal, mas amanhã pode não estar mais. Então, que história você vai contar para ele se você não tem inovação dentro da sua empresa, né? Então, para a valorização da empresa, captação de recursos, você ter uma empresa inovadora, com histórico inovador, faz muita diferença. E, por fim, para perenizar a empresa. Uma vez que você tem um ciclo constante de inovação, a empresa, vamos dizer assim, tem a tendência de se perenizar, ou seja, de surfar melhor os intempéries aí da vida empreendedora e do mercado, né? Que oscilam bastante. Uma empresa que é inovadora tem mais capacidade de se adaptar, né, aos cenários que se apresentam, dos mais inusitados que possíveis, né? Cenários de pandemia, por exemplo, né? Surgem novas oportunidades. Então, você ter processos de inovação bem articulados, bem estruturados, que possam aproveitar rapidamente oportunidades, vão fazer com que a sua empresa tenha tendência a ser mais perene, né? Na TecnoSpeed, né, a nossa estratégia ela é estruturada em alguns pilares. E no pilar financeiro, nós temos a aspiração de ser uma empresa que apresenta crescimento constante e pautado em inovação. Entende? Então, não basta só ser regular, tem que ser inovador, para que a gente possa endereçar essas perguntas. E a gente persegue isso com a nossa estratégia de inovação. A gente vai falar um pouco mais aqui dentro do dia de hoje. Mas seguindo aqui, pessoal, como que a inovação fez diferença na história da TecnoSpeed? Bom, antes de ir para esse quadro aqui, deixa eu falar para vocês. Na TecnoSpeed, a gente trabalha com ciclos de inovação, a gente costuma chamar de safras, tá? O que são essas safras? São períodos de tempo em que a gente direciona o canhão da inovação para um conjunto de soluções, para um mercado, para um conjunto de produtos, para um conjunto de parceiros, vamos dizer assim. Então, ali, indo para o slide aqui, na primeira safra, lá da fundação da TecnoSpeed, o nosso foco eram documentos fiscais eletrônicos. A nossa visão, inclusive, era outra, era nos tornar referência em documentos fiscais eletrônicos no Brasil. A gente definiu isso como visão. E essa safra de produtos, então, tinham esse objetivo. E a gente atingiu ali por volta de 2015, isso já estava bem consolidado. Nós éramos um dos maiores players do mercado e referência mesmo. Então, isso foi conquistado com a primeira safra. A segunda safra começou em 2015. Essas safras variam de 6 a 7 anos, tá? Tem variado. E ela começou com uma nova coleção de produtos, que são os plugs, né, que vocês veem hoje aí, Plug Mobile, Plug Bank, que foi apresentado aqui anteriormente. Que mais? A área de certificação e o próprio Wi-Fi. Então, foi uma leva ali, né, uma nova safra de produtos que receberam aporte financeiro aí da TecnoSpeed para que a gente tivesse crescimento sustentado, né? E a terceira safra está se iniciando esse ano. É a safra que vocês vão receber aí, estão recebendo, na verdade, já, produtos como TecnoPay, PlugSign, PlugMessage, Plug4Market e alguns mais que estão por vir aí nos próximos 6, 7 anos, né, que vai compor essa safra. O que é interessante observar aqui, gente? Se vocês virem aqui na coluna faturamento, ó, essa aqui é a composição atual dessas safras
em termos de quanto elas colocam de faturamento todo mês dentro da TecnoSpeed. Então, vocês vão ver lá que a safra 1 está contribuindo ainda com 67% do faturamento. Desde 2009, ela continua vendendo. Evidentemente que, uma vez que a gente vence uma safra, a gente não para de investir. Já vou falar um pouco como é que isso acontece. E ela continua crescendo, né? Mas, gradativamente, a outra safra vai começando a substituir ela, ou compor com ela, né? Então, a safra 2 já responde por 32% do nosso faturamento. E a safra desse ano, engatinhando ali com 1%. Mas o que é bacana observar também? Aqui nas duas últimas linhas, novas vendas da safra 1 e da safra 2, vocês percebem que os números se invertem. Né? Então, a safra 1 ela contribui com 36% das novas vendas e a safra 2 com 64%. Ou seja, a tendência é que em algum momento a safra 2 substitua a safra 1 como o primeiro, né, contributor de vendas e renda dentro da TecnoSpeed. Então, vocês percebem aqui que existe um ciclo e existe uma estratégia de inovação, né, que visa aí sustentar um crescimento ao longo dos anos, pautado em novas ideias que vão compor nosso portfólio de modo a expandir a nossa área de atuação, nosso mercado de atuação, visando clientes em áreas adjacentes, né, buscando aí, vamos dizer assim, oceanos azuis, que a gente vai encontrar um pouco menos de competitividade, né? Então, basicamente é isso daí. Mas caminhando aqui para baixo, essa aqui é a previsão que a gente tem para 2027, ou seja, daqui uns 5 anos, né? Então, como que vai estar o quadro? A safra 1 vai estar respondendo por aproximadamente 40% do faturamento, já a safra 2 vai estar respondendo por 39%, e a safra 1 já com 21%. Então, essa é a previsão lá para 2027. Vocês vão ver que as coisas vão mudando, né? E em 2027, entra a safra 4. E aí um novo ciclo se inicia. Então, para vocês entenderem o ponto de vista da distribuição, acho que isso aqui é algo que muitas pessoas me perguntam. Nós temos, então, uma diretriz, tá? Não quer dizer que é obrigatório. Às vezes é mais, às vezes é menos, depende de como a gente está tocando o ano. Mas a nossa diretriz é o quê? Reservar 8,5% da nossa receita para aplicar em inovação. E a inovação a gente separa em duas grandes áreas, que seria novos produtos, a gente chama de NPI, e a gente aplica 5% desse montante em desenvolvimento de novos produtos. Aqui a gente também pode envolver compra de startups, contratação de pessoal para desenvolvimento interno também, vou falar um pouco sobre isso depois, mas, enfim, vai consumir 5% desse orçamento. E 3,5% seria para outras inovações. Aqui a gente inclui inovações internas, né, de processo dentro da empresa, às vezes alguma inovação de marketing, mas também melhorias nos produtos legados. Então, são inovações que não necessariamente estão relacionadas à introdução de um novo produto, basicamente é isso, tá? Então, é assim que a gente estrutura. E os ciclos, então, as safras que eu falei para vocês, para fechar o entendimento aqui, elas vão consumir este 5% aqui, essa verba que sustenta, né, o plantio aí da nova safra. Venceu a safra, ela cai para portfólio, e aí ela vai começar a beber desses 3,5% aqui, que é de sustentação. E a nova safra passa a receber os 5%. Então, essa é a maneira que a gente estrutura a nossa estratégia financeira para suportar a inovação ao longo dos anos. Seguindo aqui. Bom, eu vou pôr um conceito aqui, porque vai ser importante para vocês entenderem e responderem algumas perguntas também, né, com relação à inovação. Eu vou deixar primeiro uma pergunta assim, me fizeram até no último Tecno Update. Rodrigo, quando que é a hora de eu inovar? Eu sei que é importante inovar, mas será que o meu produto não está bom o suficiente? Ele não é novo o suficiente? É uma questão de idade, né? Você está falando aí de safra e tudo mais. Por que 6 anos e não 200 anos? Por que 6 anos e não 3 anos? Então, esses são indicadores que vão te ajudar a identificar qual que é o teu timing, né, de inovação. Então, vamos lá. A regra dos 40, né, é um método de avaliação de empresas que foi criado por um empresário que chama Brad Feld. Assim, esse empresário ele analisou várias empresas lá do Vale do Silício, na área de SaaS principalmente, e procurou identificar padrões dentro dos players que tinham melhor desempenho, tá?
E ele observou que crescimento e EBITDA, obviamente, vamos dizer assim, tem uma relação que categoriza estes players que têm melhores resultados na bolsa de valores e no mercado como um todo. E qual que foi o achado dele lá? Foi o que resume a regra dos 40. Ó. Chamada de Rule of 40, no original, determina que a soma entre a taxa de crescimento, ou seja, quanto você cresce ano sobre ano, e a margem de lucro, ou o EBITDA da sua empresa, né, deve ser de pelo menos 40. Vamos entender isso aqui melhor? Aqui no quadro azul a gente tem exemplos. Ó. Então, se o crescimento, você cresceu, você estava lá com 1 milhão de faturamento, no outro ano você faturou 1 milhão e 250, cresceu 25%. O EBITDA seu aportado foi 15%, então a soma dos dois dá 40%. Então, fechou a regra dos 40%, você está dentro do padrão do Feld. Outro exemplo, ó, você cresceu 35%, mas você queimou caixa e só lucrou 5%. Para o Feld está ok, dentro da regra dos 40%. Ou um exemplo mais, vamos dizer assim, exagerado aqui. O teu crescimento foi de 50%, mas o teu EBITDA, menos 10%. Ou seja, você deu prejuízo. Para o Feld, isso aqui também está ok. É interessante, né? Porque muita gente fala, nossa, tem muita empresa que queima caixa, não dá lucro e só cresce. Por que isso faz sentido, né? E a gente vai ver um pouco mais para frente por que isso faz sentido. Mas que, basicamente, o valor de uma empresa e a estratégia, né, de inovação, elas variam em função da maturidade. Então, pode ser que no começo da empresa, principalmente se ela está entrando no mercado novo e ela quer se estabelecer como player número 1, a velocidade de crescimento faz toda a diferença. Então, no começo, queimar caixa é normal, ter prejuízo é normal, para que em um dado momento você, uma vez dominando aquele mercado, comece a aumentar a tua taxa de lucratividade para fazer esse payback, né? Basicamente é essa a lógica. E o investidor olha para esses dois valores também. Ele olha que você está queimando caixa, tá, mas quanto você está crescendo? Em que mercado que você está atuando? E o crescimento vai fazer com que o teu valuation seja menor ou maior, né? A gente vai ver o impacto disso também no exemplo que eu vou dar mais a seguir. Bom, mas eu acho que ficou claro, tá? Se alguém não entendeu, deixa a pergunta aí depois, eu explico em mais detalhes. Seguindo aqui, eu queria mostrar que essa regra ela está sendo usada por grandes players do mercado já estabelecidos, tá? Não é para startup, não. Aliás, para startup nem serve muito essa regra, tá? Não é pautado nisso que se faz valuation de startup. Mas vamos pegar uma empresa já consolidada, que não é startup nenhuma, a TOTVS, né? Olha o boletim deles aqui aos investidores. Ó. TOTVS divulga resultados do primeiro trimestre. Ó, a maior empresa de tecnologia divulgou o resultado, blá, 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 e falou, ó, o crescimento foi de 20% na comparação ano sobre ano, em 2021, e o EBITDA, vamos ver, para 49%. Ajustado para 26%, desculpa. Com esses resultados, a empresa se manteve pelo terceiro trimestre consecutivo dentro da regra dos 40%. Na verdade, é ligeiramente acima, né? 20 mais 26, 46. Então, a própria TOTVS, que é uma empresa consolidada, né, está usando essa regra para demonstrar que ela é uma empresa que cresce e que inova, né? Então, que dá resultados tanto de caixa, quanto de crescimento, quanto de expansão. Então, é uma maneira de mostrar para o investidor que você é uma empresa interessante. E a gente viu, né, nesse período, a TOTVS fez aquisição de uma série de startups, aí, lançou novos mercados, realmente é uma empresa bastante inovadora e que justifica esses números. Tá, caminhando aqui, e para dizer, né, quanto custa para você não inovar financeiramente? Isso é legal que dá para medir. Na história da TecnoSpeed, tá, esses são números nossos. Pode ser que para você sejam números diferentes, mas também é fácil de aferir. Para nós, a diferença foi de crescer 15% caso a gente não tivesse inovado. Se a gente pegasse só aquele portfólio da Safra 1 lá, vamos melhorar esse portfólio, vamos expandir esse mercado, vamos concentrar aqui. A gente teria 15% de crescimento nos últimos 10 anos. E inovando, a gente comparando, né, com a Safra 2 e a Safra 3 agora, a nossa média é de 30%. Então, esse é o custo de você não inovar. Se a gente segue ali fazendo as mesmas coisas de sempre, teria crescido 15% ao ano.
Inovando, a gente entregou 30% de crescimento ao ano. Essa foi a nossa média. Tá, isso aqui é média, tá, gente? É claro que no começo você cresce lá 300%, 400% ao ano, porque o faturamento é baixo, né? Então, multiplicar 100 mil de faturamento é muito diferente de você multiplicar 10 milhões de faturamento. Então, né, isso aqui são números médios, ok? E para vocês entenderem isso aqui, num cenário hipotético, tá? Suponha que você tem uma empresa lá que já tem o mercado e fatura R$1 milhão de ARR, aí, né, de receita anual. E você está nessa encruzilhada, né? Será que eu inovo agora ou não inovo? Qual seria a diferença em 10 anos de você seguir a trilha dos 15% se comparado aos 30%? Então, aqui você tem evolução ano após ano. Ó. No primeiro ano, a gente está com 1.150.000 para não inovar e 1.300.000 inovando. Aqui não faz muita diferença, mas isso escala quando você olha no horizonte maior. Olha lá no 10º ano. No 10º ano, quem escolheu não inovar está faturando 4 milhões. E a empresa que decidiu arriscar e inovar está faturando 13. Mais de 3 vezes o faturamento. Né? Isso faz muita diferença. E faz muita diferença no valuation também dessa empresa. Né? O valuation é pautado em resultados, em EBITDA, mas também em crescimento. As duas variáveis ali são bastante impactantes, né, nesse processo. E como é que ficaria, então, o valuation comparado dessas empresas? Vamos supor que ela arrumou um múltiplo ali de 2 sobre a receita líquida como o valuation dela. Vou fazer de forma bem simplista, tá, gente? É claro que tem uma série de outras variáveis, mercado que ela atua, se o comprador tem mais apetite ou não, né? Se aquela tua empresa faz mais impacto em cross-selling, né? Ele vai conseguir expandir a tua receita introduzindo em produtos que ele já tem. Então, tem uma série de variáveis. É um mercado novo, é um mercado antigo. Mas aqui, para efeito de exemplo, vamos usar um padrão que seria múltiplos da receita líquida, tá? Curiosamente, se você olhar para o mercado aí na área de tecnologia, esses múltiplos aqui, de 2 a 5, são bastante recorrentes aí, nas últimas compras, nos últimos 5 anos, pelo menos, que eu tenho acompanhado. Mas vamos lá, ó. Se ele tiver um valuation de vezes 2, a trilha do 15% ali, a que não inova, ó, estaria valendo 8 milhões. A empresa dele estaria valendo 8 milhões. Ao passo que o inovador estaria com uma empresa de 27 milhões de valuation. Qual que é a diferença? 19 milhões de reais. Esse é o custo de não inovar. Né? Financeiramente, esse é o custo de você optar por não inovar, optar por não arriscar. Agora, se ele consegue um comprador mais otimista, vamos dizer assim, né, mais encantado com a empresa dele, o que não é tão difícil assim também, não é nada impossível, ele consegue um valuation de 5 vezes 5. Quem escolheu a trilha de não inovar acabou com um valuation de 16 milhões e quem escolheu inovar, 55 milhões. Olha a diferença, 38 milhões. Esse não inovar para esse cara aqui custou extremamente caro. Extremamente caro. E o que influencia esses múltiplos aqui, para além do que eu falei? E agora, colocando um laço com a regra dos 40. A perspectiva que o investidor tem sobre o futuro da sua empresa, uma vez que ele está comprando futuro, né, ele não está comprando a tua situação atual, tem muito a ver com o que a regra dos 40 nos informa. Entende? Então, se você está atingindo a regra dos 40 regularmente, a chance de você conseguir um valuation de vezes 3, vezes 3,5, 4 é muito grande. Tá? Porque você tem uma empresa ali que está chuchu, está entregando, está crescendo, está inovando. Se você não entrega uma regra dos 40 regularmente, esse ano foi regra dos 40, ano passado foi 20, ano retrasado foi 30, é irregular, tá? Você não tem... Vocês estão me ouvindo? Estou com retorno aqui agora, está tudo ok, né? Bom, qualquer coisa dá um grito aí. Você tem um crescimento irregular, você atinge a regra dos 40 de maneira irregular. Provavelmente você vai ter um valuation de vezes 2, vezes 1, vezes 1,5, tá? Então, esse é o custo também de não atingir a regra dos 40. E aí você teria uma diferença aqui de 10 milhões de valuation, que seria de 29 para 19. Ok? Agora, suponha que você supere a regra dos 40.
Em vez de 40, você entrega 46 igual a TOTS, 60, 70. Seu valuation vai para 38 milhões. 28 milhões a mais do que o primeiro cenário. 28 milhões a mais. Então, a regra dos 40 vai servir de base para você ter esse múltiplo aqui. Serve de referência para dar perspectiva a quem está investindo. Seja te comprando, seja pondo dinheiro para você queimar a inovação. Eu vou lá pedir dinheiro para a inovação, tá, mas o que você faz com esse dinheiro? Onde você vai chegar com esse dinheiro, especialmente que retorno eu posso esperar desse investimento, né? Então, estas variáveis aí vão impactar. Então, ainda sobre a regra dos 40, gente, uma informação bacana que ela te dá é o seguinte: está na hora de eu inovar ou não? Olha para a regra dos 40, como é que ela está composta? Você está atingindo ela? Você está com um portfólio bacana, você está crescendo, você tem um lucro bacana, mas a tua regra dos 40 está em 25? Ah, eu tenho 20 de EBITDA. Opa, o EBITDA é legal. Mas 5 de crescimento? Será que você não está precisando de novidade nesse portfólio, não? Agora, ao contrário, suponha que a tua regra dos 40 está lá em 80. Cara, eu estou com 20% de EBITDA e 60% de crescimento. Meu, não é hora de você inovar. Agora pega os recursos e coloca na aquisição e vai expandir, meu. Até a sua regra dos 40 cair ali para 40. Opa, caiu para 40, tá legal, tá performando. Ô, caiu em 25, tá na hora de inovar de novo. Essa distância que você tem entre estar superando a regra dos 40 e abaixo dela é o que pode orientar, e orienta a TecnoSpeed, a começar uma nova safra. Entendeu? A começar uma nova safra. Então, para nós, é em torno de 6, 7 anos. Para você, pode ser 3, ou de repente 10, dependendo do teu ciclo, 5. Então, fazer essa conta te ajuda a determinar os ciclos de inovação para que você não faça estratégia errada. Às vezes eu vejo o pessoal, cara, eu estou inovando, criando 10 produtos aqui. Fala, meu, mas você está com um produto ali que está te dando 80, meu. Você está gastando em fazer coisa nova agora. Tudo bem, eu adoro inovação, mas não é o momento. Você está deixando dinheiro na mesa, teu concorrente está pegando esse dinheiro. Porque ali tem mercado e está sobrando mercado, está transbordando de oportunidade ali. Então, não é a hora. Ter uma análise mais objetiva, mais pautada em número, te ajuda a tomar melhores decisões. E mesmo inovar pode ser uma decisão errada, dependendo do momento que a tua empresa está. Tá legal? Então, fica essa dica aí. Seguindo aqui. Tese de crescimento. Que bicho que é esse, Rodrigo? Tese de crescimento é um documento bastante simples, tá? Não é um livro, não. Tá? É um documento ali de 3 páginas, 4 talvez. Um documento no qual, em linhas gerais, você vai falar da tua estratégia para fazer a empresa crescer. Esse documento pode tanto pautar o teu pessoal internamente, quanto pautar parceiros que você quer buscar, fornecedores, o banco, né? Você vai buscar um empréstimo. Então, o que você vai fazer com isso aqui? Olha, isso aqui é minha tese de crescimento, é nisso aqui que eu quero pôr. Investidores, né? Potenciais sócios, clientes, entende? Aqui você diz onde você está indo e como que você vai crescer, tua estratégia para sustentar a regra dos 40, vamos dizer assim, né? E o que você pode pôr, tá? Não tem regra para isso aqui, tá, gente? Mas o que eu acho que é importante, no meu ponto de vista, você pôr. Você pode falar lá nessa carta qual que é o teu histórico com a inovação. Pessoal, inclusive, tá? Se você for uma startup, isso é muito importante. Mas se você é uma empresa mais consolidada, o teu histórico com a inovação, histórico da empresa, evidentemente. Como que você vem inovando, qual que foi o papel da inovação na sua história, como que ela se relaciona, né, com a tua estratégia de crescimento e sustentabilidade. Isso traz credibilidade, né, para o argumento que você está pondo ali. E depois, a tua estratégia para inovar. Até aqui, falando daqueles conceitos de safra e não sei o quê, eu estou falando de estratégia de inovação. Tá? Mas aqui também você pode colocar estratégia de parcerias. Olha, eu vou inovar, mas eu vou inovar com um parceiro, eu vou fazer uma joint venture, eu vou usar fornecedores que vão me catapultar para esse mercado, eu vou fazer parcerias com entidades de classe, enfim. Né? Qual que é a sua estratégia para inovar, para construir o produto e chegar nesse mercado, que vão te dar um diferencial competitivo. O mercado você pode especificar melhor, eu vou fazer essa inovação aqui para trazer um mercado novo.
só que ele é adjacente. Então, é um mercado que eu já tenho presença dentro dos clientes, mas eu não vendo esse tipo de produto. Então, é algo adjacente, né? Isso te dá competitividade, porque nem todo mundo tem a presença que você já tem nessa carteira. Então, essa é uma estratégia, por exemplo. Ou não, minha estratégia de mercado, olha, eu estou enxergando uma oportunidade aqui no mercado que ainda não tem muita gente, mar azul, né? Vou beber água limpa. Então, eu tenho que ir rápido para esse mercado. Vou precisar de grana para queimar, porque eu não vou ter caixa, mas eu tenho que acelerar dentro desse mercado antes que eu perca o bonde da história. Então, é uma outra estratégia de penetração. Para além disso, depois você vai falar de quanta grana você vai precisar para fazer isso acontecer e o potencial de retorno também. Então, eu vou precisar aqui de 10 milhões para fazer isso tudo acontecer. Já mostrei que eu sei fazer acontecer, que eu sei onde eu quero chegar e a minha expectativa de retorno é X. Então, quem for pôr grana aqui pode ter ali, vamos dizer, uma referência, né, para entender se aquele é um investimento bom para ele ou não. Se risco e retorno estão equilibrados, né? Basicamente seria isso, gente. Isso aqui é um documento muito bacana, eu uso bastante dentro da TechDoSpeed para trabalhar comunicação interna e com alguns parceiros também. Eu apresento, né, para eu entender para onde a gente está indo e poder se situar melhor. Isso passa bastante credibilidade, tá? Eu sugiro que, se vocês forem lidar com inovação, tenham essa tese aí para você surfar melhor e se comunicar melhor. Seguindo aqui, meu povo. Tá, Rodrigo. Eu quero inovar, mas, cara, estou sem grana. Como é que eu faço? Isso aqui é complicado, né? Muita gente deixa de inovar por uma série de motivos. Eu não tenho gente para inovar, não tenho tempo para inovar, cara. Tem tanta coisa aqui para eu fazer que eu não tenho tempo de inovar. Outro cara fala, eu não tenho dinheiro, eu tenho medo. Cara, eu não quero arriscar, já estou com a minha empresa aqui, chuchuzinho, não quero arriscar. Já falei para trás qual que é o risco de não inovar, né? Inovar é arriscado, não inovar, para mim, é mais arriscado ainda. Tanto porque você perde a oportunidade de crescimento, mas também porque quem não cresce, encolhe. Né? Alguém pode olhar para o seu mercado, de repente, e falar, olha, esse é um mercado interessante para mim, e eu vou inovar e fazer diferente do que esse cara está fazendo há 10 anos. E vai lá e toma o mercado de você. Então, acho que o risco de inovar é muito maior. Mas e financeiramente falando, como é que eu arrumo grana sendo inovador, né? Então, aqui tem alguns meios tradicionais, tá, gente? Algumas referências de custo, tá? Não é uma lista exaustiva, tá? Mas eu usei estes canais para tecer meu argumento aqui, vocês entenderem como que a gente pode lidar com isso também. A mais óbvia é via bancos, né? Então, tanto públicos quanto privados, você chega lá no gerente, mostra a sua tese de crescimento para ele, fala, olha, eu preciso de dinheiro para fazer isso daqui, tenho essa expectativa de retorno e preciso de grana. Se você for num banco privado, você, atualmente, né, você vai ter taxas aí, claro que isso varia de perfil para perfil, mas na média de 15% a 25% ao ano, né? A tendência aí para o ano que vem, talvez, se melhorar as coisas, é dar uma reduzidazinha. Eu espero que sim. Mas hoje está oscilando mais ou menos entre 15% a 25% ao ano. Em bancos públicos, que dá um pouco mais de trabalho, né? Às vezes o governo fecha a torneira lá e fica difícil captar. Você precisa de um projeto muito melhor que uma tese de crescimento. Você tem que estruturar um projeto assim bem legal mesmo, dá um trabalhão. Mas vale a pena, porque se você conseguir, as taxas são substancialmente menores. Então, elas estão girando aí em torno de 6% a 15% ao ano, tá? É o que a gente aqui na TechnoSpeed tem encontrado aí em editais, tanto no BNDES, BRDF, NEP, enfim, tem uma série de instituições que trabalham com esses tipos de linha de crédito voltados para a inovação, né? Que vão te entregar mais ou menos nessa taxa aí. Qual que é a terceira opção? Captação via investidores, né? Evidentemente, é capital de risco e emissão de ações. Aqui eu estou colocando num contexto diferente até. Eu coloquei 15% a 30%. Por que é isso? 15% a 30%. Rodrigo, se eu vender 50% para o meu sócio, eu abri mão de 50%. A conta não é bem assim. Por que acontece? Quando você chama um investidor, você vai falar qual vai ser o potencial de retorno pautado no quê? Nos resultados que você vai entregar com essa inovação, faturamento. Que é assim que é calculado o valuation depois. Ou é retorno com o EBITDA, ou é crescimento. Quanto você vem crescendo. Então, se você está crescendo entre 15% e 30%, é esse o custo desse capital. Perceba, é muito mais caro que banco.
muito mais caro. O pessoal fala, 15% no banco é caro, 30% no investidor é bem mais caro. É claro, é capital de risco, ou seja, se tudo der errado, o cara perdeu junto com você. Então, justifica isso, né? Esse retorno maior. E o banco não, né? Se você perdeu, ele vai tomar os bens que você usou lá como garantia e vai te executar. Então, é diferente. A mecânica, né, do empréstimo é diferente. Mas são todos, vamos dizer assim, caminhos, né, meios que você pode usar para poder viabilizar a inovação. Existem outros meios também, evidentemente. Mas aqui o que eu queria deixar claro para vocês é a relação disso tudo com a taxa de retorno, com o conceito da inovação. Existe um indicador financeiro que se chama WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Basicamente, ele fala, de todos os empréstimos que você teve, composição, a tua média de taxa de retorno, né, que você está se comprometendo a pagar é tanto. Então, suponha lá, eu peguei lá 1 milhão com um banco privado, consegui mais 1 milhão com um banco público, e na média ali, né, de 25% para 15%, minha taxa de juros está em 17%. Tá? Que é a soma dos dois dividido, né, pela taxa que você contratou em cada um. Então, meu custo de capital, meu VAC, é 17%. O que isso quer dizer? Que se você estiver inovando para crescer menos de 17%, ferrou, você está tendo prejuízo com a sua inovação. Então, não adianta você pegar nenhum projeto que a hora que você coloca ali na tua planilha, a taxa de retorno dele seja 16,5%. Não serve. Não serve. Entende? Da mesma maneira, se você pega dinheiro no banco para pôr na sua empresa para crescer 15%, ferrou. Não dá. Então, a tua inovação tem que dar um retorno maior que isso. É por isso que você consegue pegar capital ali, a 30% e ainda assim valer a pena. Por quê? Porque você está usando esse dinheiro para fazer algo que vai fazer a sua empresa crescer 40%, 45%, 50%. Entende? É arriscado? Claro que é. Mas pode dar retorno superior. Outro ponto que às vezes as pessoas não percebem é a composição desse VAC. Então, o que acontece? Eu posso, por exemplo, pegar lá 2 milhões num banco público, mais 2 milhões no banco privado, e ter um VAC ali em torno de 15%, 16%. E aí eu vou lá e pego mais 1 milhão via ações e componho. A minha taxa não vai para 30%, ela vai ser diluída ali. Então, o resultado final é que meu VAC, ao invés de ser 16, quando era só banco me ajudando, para 18. Por quê? Porque o VAC foi aumentado pela captação via ações, sem risco. Né? Porque eu estou compartilhando o risco com o investidor. Então, você pode compor, fazer uma estratégia híbrida aí de fontes de financiamento com taxas diferentes, com a única regra. O retorno que você está visualizando, vislumbrando com a inovação que você está propondo, é maior do que o retorno, do que o custo desse capital. Né? É básico isso aí. Para quem quiser saber mais sobre o conceito, a sigla ali é VAC, em português é custo médio ponderado de capital. Legal? Ok, seguindo aqui, falamos de estratégia financeira. Vamos falar um pouquinho dos nossos aprendizados, né, nessa jornada. Eu acho que o primeiro deles é o R mais R depressa. Eu vi que de manhã cedo vocês estavam falando sobre low code, no code. Eu não sei, acho que muita gente não sabe, mas a TecnoSpeed começou com uma ferramenta low code lá em 2003, cara, 2004. O meu projeto de TCC era uma ferramenta low code, para vocês terem uma ideia. Na época a gente chamava de ferramenta Case. E a gente gastou ali 5 anos desenvolvendo, tinha 12 milhões de linhas de código, o framework. Você desenhava diagramas com orientação a objeto, apertava o botãozinho ali, gerar aplicativo, ele gerava o aplicativo com banco de dados, mapeamento objeto relacional, interface gráfica, enfim, tudo. E a gente acabou não conseguindo pôr no mercado. Ficamos 5 anos tentando pôr. E talvez tenha sido o nosso aprendizado mais caro. Depois disso, a gente começou a não fazer mais soluções que demorassem mais que 6 meses para estar no mercado e validar esse mercado. É claro, assim, lá em 2013 a gente não tinha esse know-how. O Eric Ries não tinha escrito o livro Startup Enxuto ainda, para você ter uma ideia. Então, a gente aprendeu muito trombando, né, por erro e tentativa. Mas
entender que os ciclos de validação têm que ser curtos, o aprendizado tem que se dar muito rápido. Acho que foi um aprendizado dolorido que a gente teve, mas que realmente formatou a maneira como a gente começou a ver a estratégia de inovação depois disso. Inovar com parcerias, né? E eu acho que isso aqui é muito importante para o desenvolvedor, porque ele tem aquela ideia de que, cara, eu sou desenvolvedor, eu posso fazer tudo, por que eu vou dividir com o outro? Eu sei fazer isso. Para que comprar um componente de nota eletrônica? Eu sei fazer, né? E frequentemente ele não percebe que isso não só é mais caro, como é mais arriscado, né? É mais arriscado. Então, você desenvolver com parcerias ajuda você a reduzir risco, ajuda você a fazer mais rápido, ajuda você a fazer melhor quando você traz a expertise de alguém que, a Tecnospeed só faz nota eletrônica, será que eu vou fazer melhor com ele que eles que estão fazendo há 16 anos? Então, isso também é valor que vem para a mesa. Ou você traz um parceiro que te traz um mercado novo, que você não... Então, não é só parceria ali no produto, né? Parceria de mercado também. Inovar com parcerias e não querer fazer tudo sozinho é fundamental por conta de todos esses motivos. Então, vá atrás de parceiros. Inovar de forma dedicada. Eu usei a palavra dedicada aqui, eu tinha colocado isolada até, mas não acho que ela não traduz bem. O que eu quero dizer com isso? É você não misturar portfólio com inovação. Produto atual é a mesma equipe que inova. Não funciona. Entende? Não funciona. Por quê? Você vai dizer para mim, Rodrigo, eu não estou inovando porque eu não tenho tempo. Aí você vai ver por que o cara não tem tempo. Porque pediram, um cliente grande pediu um recurso novo no nosso software carro-chefe, cara, eu não posso inovar agora, eu tenho que fazer o que o cliente pediu. Deu um incêndio lá, caiu a AWS, tá todo mundo arrumando aquilo ali. Cara, a tua inovação vai ir a conta-gotas e vai perder time, não dá. Separa, pega uma equipe dedicada para inovar. Tá? Rodrigo, eu não tenho dinheiro para construir uma equipe do tamanho da que eu tenho aqui. Tudo bem, faz um projeto menor, faz o que você aguenta fazer, mas faz isolado. Faz isolado porque não só você vai ter mais tempo, como você tira o viés, vamos dizer assim, a mentalidade já engessada de quem está no produto legado. Você permite que essas pessoas possam improvisar, possam errar e errar depressa, possam usar processos que o teu legado não permite que se use, porque já está num padrãozão lá de gestão de desenvolvimento que precisa, né? Porque está entregando software de missão crítica que está em vários clientes. A inovação não precisa de nada disso. Então, quando ela está separada, com uma equipe dedicada, ela tem muito mais liberdade para poder inovar de forma veloz, de forma rápida, para poder entregar, né, antes da concorrência, de forma mais competitiva. Então, a gente criou o Speed Lab dentro da Tecnospeed por conta disso. É uma equipe inteira à parte. Eles podem ter processos diferentes, eles têm uma verba diferente, o orçamento é deles, eles não dividem com outros, e não vai pepino nenhum para eles resolver lá de cliente. Então, eles têm capacidade de poder realmente inovar com uma certa tranquilidade, né? A pressão é só por resultado, né, Rafa? Mas, enfim, eu acho que isso é um aprendizado importante também. E ainda dentro dos laboratórios de inovação e costurando isso tudo com parcerias, da nossa estratégia de inovação, né, é de inovação aberta. Então, é realmente chamar a nossa rede para poder inovar junto com a gente. Para trazer ideias. Cara, estamos vendo essa área aqui, Tecnospeed, e eu acho que para vocês faz sentido. A nossa tese de crescimento já está exposta lá na tese de inovação do laboratório. Ela é pública, você pode ir lá e ver como é que ela funciona. Então, você sabe o que a gente está querendo fazer. E uma vez que você tenha uma solução que é correlata, que possa apoiar, que possa contribuir para esse ecossistema, cara, você é bem-vindo. Vamos inovar junto, essa é a ideia. Tá? E, por fim, a Casa do Desenvolvedor também é parte da nossa estratégia de inovação. Por que a Casa do Desenvolvedor é importante para a gente? A gente consegue validar ideias lá dentro. Então, a gente solta uma ideia de alguma coisa que a gente está querendo pôr no mercado e valida com a nossa rede. Cara, o que vocês acham? Se a gente tivesse um produto assim, cara, produto assim já tem, ou produto assim não me interessa, ou, cara, esse produto faz muito sentido, vamos fazer sim. A gente compraria e tal. Então, é uma maneira de você poder validar. Mas também, a Casa do Desenvolvedor, ela funciona como um hub de parceiros. Se você está querendo inovar e precisa de parceiros para poder fazer essa inovação, lá é um ótimo lugar para você encontrar eles. E parceiros não só de desenvolvimento ou de negócio para ser sócio,
mas parceiros que vão te apoiar a não ficar reinventando a roda, como o pessoal da palestra anterior estava comentando, né? Que vão fazer um marketing específico para o desenvolvedor de software, que vão te entregar soluções em APIs, data center, hardware, que vão fazer com que você foque na ideia da inovação, que você prototipe rápido, valide rápido e chegue rápido no mercado, com informações, né, que você quer encontrar sobre o mercado. Então, é um ambiente assim muito bacana para você conseguir encontrar parceiros que vão reduzir o teu risco de inovação. A verdade é essa, tá? Então, aí esses são os aprendizados aí, de um modo geral, que a gente teve com a inovação. Seguindo. Reconhecimentos, tá? E depois de ter feito tudo isso, né? O que isso resultou para a TecnoSpeed? Eu já falei para vocês que, para nós, foi a diferença entre crescer 15% e crescer 30% ao longo desses anos. Tá? Mas, para além disso, a gente também recebeu prêmios com relação ao nosso processo de inovação. Tá? O Prêmio Nacional da Inovação, que é esse aqui, que está o nosso Jonathan ali erguendo, foi entregue esse ano, ele avaliou o nosso processo. Então, você submete, né, como é que você faz inovação, como é que você tem inovado, quais são os mecanismos, né, métodos para atingir a inovação. É bastante criterioso, né? Então, o pessoal elaborou o relatório, mandou lá, e a gente acabou sendo agraciado aí como a empresa que fez jus ao Prêmio Nacional de Inovação em 2021-2022. É motivo de muito orgulho isso para a gente. É um prêmio que a gente já vinha participando, né, tentando ganhar há alguns anos. E esse ano a gente acabou levando aí, coroando, né, a estreia do Speed Lab e essa história aí de inovação que a TecnoSpeed tem. E também outro reconhecimento que nos deixa, vamos dizer assim, bastante confiantes que a gente está fazendo a coisa certa aqui, é que a Financial Times, tá, que é um jornal britânico de economia, ela tem um ranking que aponta as 500 maiores empresas da América, tá? Isso aqui não é mundo, não, da América, mas os Estados Unidos, Canadá, México e todo mundo incluso. As 500 empresas que mais crescem. Não é crescer no ano passado, é crescer consistentemente. Não lembra daquela regra 15, 30? Regra dos 40, não sei o quê? É apresentar aqueles números constantemente. Não adianta você crescer, cresci 40% ano passado, não serve. Se em 2021 e 2020 você cresceu 15,7%, está fora do ranking. Então, isso é para você ter uma ideia de como, né, ter um crescimento sustentável é importante. Então, a Financial Times reconheceu a TecnoSpeed como uma das 500 empresas que mais cresceram na América Latina nos últimos anos. Então, isso aí também é motivo de bastante orgulho. E, gente, sem inovar, a gente estaria lá nos 15 e, com certeza, fora desse ranking. Tá? Bom, pessoal, o meu recado era esse. Eu espero que tenha trazido algumas informações novas. Aí. Eu procurei ser bastante, vamos dizer assim, hands-on, né? Mostrar o que a gente fez de fato, não entrar em teoria da inovação. Acho que tem muita gente melhor que eu para falar disso. Mas fico à disposição aí para esclarecer dúvidas. Deixo o convite para vocês conhecerem o Speed Lab. Se vocês forem lá no site da Tecno, ele tem uma página aqui exclusiva dele, explicando todo o nosso processo, como que você pode participar, contribuir, inovar junto com a TecnoSpeed, pedir para a TecnoSpeed inovar em uma direção que você tenha interesse, além da Casa do Desenvolvedor, que é tanto um fórum ali com mais de 10 mil usuários, desenvolvedores de software do Brasil inteiro, se encontrando por lá, e também com parceiros que estão lá exclusivamente para ajudar o desenvolvedor de software a fazer mais software, menos esforço, e inovar, com certeza, é parte disso daí. Por hoje era isso aí, eu deixo aí para o pessoal que fez perguntas encaminhar para que eu possa responder. Obrigado, pessoal. Cris? Valeu, Rodrigo. Rodrigo, ele acabou esnobando, hein? Financial Times. Isso não é para qualquer um, não. É isso aí, cara. Parabéns, o trabalho de vocês é fantástico. Depois de uma super palestra dessa, super conteúdo, a rapaziada já mandou pergunta aqui, ó. E já vou soltar uma, tá? Pode ser, Rodrigo? Manda ver.
Sobre a tese de crescimento, qual o prazo ela deve atender e quem deve ser os consumidores dessa tese? Legal, boa pergunta. A tese de crescimento, ela tem que estar pautada... deixa eu parar de compartilhar aqui, galera. Aí, beleza. A tese de crescimento, na TecnoSpeed, a gente procura olhar para a safra, evidentemente, né, que são ciclos ali, como vocês viram, para a gente de 6 a 7 anos, que vão consumir esse retorno, mas também a gente vê o horizonte que ele pode retornar, né? E isso pode ser que não aconteça com 6 a 10 anos, pode ser com um horizonte de 10, né? Então, aí depende para quem você está falando. Existem fundos de investimento que vão investir para 5 anos, fundos de investimento que vão investir para 10, investidores e anjo que, de repente, pode aguentar mais que esse período. Então, acho que depende muito do público que você vai falar e do teu ritmo de inovação, né? Dos ciclos das suas safras. Pelo menos para nós, tem sido desse jeito. Legal. Aqui, ó, tem outra. Essa aqui é mais filosófica. Você acredita que as layoffs que estão acontecendo com os unicórnios e outras startups têm relação com a regra dos 40? Eu acredito que sim, porque, assim, quando você está falando de unicórnio, né, você está falando de empresas que têm que crescer muito rápido, evidentemente, mas o que acontece é que, às vezes, elas crescem até de maneira artificial. É a própria captação ali que está fazendo essa empresa crescer. E quando você tem mudanças no cenário, como a gente teve com a pandemia, inflação, o investidor vai ficar um pouco mais avesso ao risco, né? Então, no mercado, quando os investidores de bolsa, por exemplo, né, de ativos financeiros, veem esse tipo de cenário, você vê falar que eles correm para uma moeda estável, correm para o ouro, correm para os Estados Unidos, né, porque tem um risco menor. Na área de investimento de empresas, de startup, eles correm para o EBITDA, que aí realmente é o ouro, né, das empresas. E crescimento pode estar inflado artificialmente e pode ser que, eu estou crescendo aqui há tantos anos, mas esse mercado ele não está com tendência de crescimento mais, ele está com uma tendência de consolidação. E você vai dar EBITDA quando para a gente, né? Então, aí, realmente, esse tipo de circunstância tem que ser reavaliado. Então, a regra dos 40, ela não é uma lei, tá? Uma lei universal. Ela é uma referência que é utilizada também para fazer a avaliação. Agora, fazer uma análise do ambiente, da conjuntura mundial, econômica, macroeconomia, com certeza influencia muito. E eu acho que é isso que está acontecendo aí com os layoffs, né? Um monte de gente sendo mandada embora porque a startup começou a ter escassez de recursos e não pode mais crescer simplesmente com capital investido. É isso aí. Ô, Rodrigo, a gente está chovendo elogios aqui para a sua palestra, né? Ó, amei a palestra, muito boa palestra, abrindo a nossa mente para saber colocar um pouco mais na prática. Obrigado pela palestra, enfim. Eu queria fazer aí uma pergunta, também não está no script, mas vamos aproveitar que nós estamos aqui, pegar o gancho dessa tua última resposta, né? No começo do ano, final do ano, a gente viu aí algumas aceleradoras publicando cartas, dizendo assim, o dinheiro acabou, não tem mais dinheiro para as startups e não sei o que e tal. Como a minha frente maior é a saúde, são as health techs, e eu fiz um conteúdo recente aí com pelo menos 8 que receberam juntas quase 700 milhões de reais em investimento, me parece que não é que acabou o dinheiro, mas é o que você falou agora, né? Os investidores querem coisas mais sólidas, né? Projetos mais maduros, mais palpáveis. Quando a gente olha para empresa de tecnologia bruta mesmo, independente do setor, você entende que está caminhando para o mesmo lado isso? Que não acabou o dinheiro está lá, mas o projeto ele tem que estar mais sólido para evoluir? Eu acho que sim, e novamente, Cris, é importante perceber que isso é circunstancial, tá? O dinheiro, como você falou, ele não some. Você viu alguém fazendo uma pilha de dinheiro e metendo fogo? Não acontece isso. O dinheiro, ele tem medo, né? Então, ele vai se recolher para ativos mais seguros.
E empresas, por exemplo, você vê a TOTUS ali, que é uma empresa mais consolidada, mostrando a regra dos 40 dele ali a 46. Pô, meu, isso é uma empresa firmeza, né? Dá para pôr dinheiro aqui. Então, eu acho que nesse momento, sim, não quer dizer que amanhã, se a gente tiver um cenário global de abundância de recursos, não volte a valer de novo. E quando você tem abundância de recursos, o que acontece? Tem mais dinheiro parado, rendendo juro negativo, né? Do que boas ideias no mercado para se investir. E aí os caras vão, cara, fazendo loucura, né? Colocando dinheiro que para eles não é substancial, né? Ah, sei lá, colocar 10 milhões numa empresa que parece uma loucura. Cara, para um cara que tem bilhão, fundo de trilhão, não. É só mais uma segunda-feira. Então pode voltar a acontecer sim. Eu não acho que é um movimento irreversível, como uma nova tendência a se consolidar, porque assim a gente vive dinâmicas econômicas que são cada vez mais voláteis. Então acho que é importante entender os dois cenários. Sim, num cenário desse é melhor me comportar assim, num cenário aquele é melhor me comportar de outra maneira, né? E entender que a regra dos 40 também, ela não é para startup, tá, gente? Esses crescimentos artificiais aí de 400% ao ano, 500% ao ano, 8% ao mês, não dá para você aplicar essa regra. É para uma empresa que já passou desse estágio e que está operando no mercado, poder orientar o investidor. Olha, estou crescendo com o EBITDA, ou estou crescendo até sem EBITDA, mas 40% numa empresa consolidada é um puta crescimento. Show de bola. Cara, eu compartilho da mesma visão que você tem, da mesma leitura, né? O dinheiro ele não some, ninguém está tacando fogo em dinheiro, mas o mercado ele flutua e a gente tem que ficar atento a isso aí. Rodrigo, muito obrigado, foi sensacional. Eu quero pedir aí para o pessoal fazer os comentários lá no nosso chat, interagir, deixar suas impressões, a gente vai subindo, daqui a pouco tem mais bolsa e a gente vai tocando daqui, cara. Valeu, Cris. Ótimo evento para vocês. Parabéns aí pela condução e até a próxima. Valeu, Rodrigão. Até mais.